Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também os links para acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Bom, e o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Engana-se quem pensa que câncer de pulmão é o único problema. O cigarro é responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, como bronquite e enfisema, diversos outros tipos de câncer, como boca e laringe, infarto, doenças vasculares, como AVC e tantas outras. Além disso, o tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de tuberculose, úlcera, impotência sexual, infertilidade, osteoporose, catarata e eu podia seguir aqui o resto da tarde enumerando tantas outras doenças, mas não farei isso. Com certeza os nossos especialistas aqui vão dar mais detalhes sobre os problemas, mas a gente sabe que mesmo consciente de todos esses riscos, nem sempre é fácil para o fumante largar o vício. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o médico pneumologista Ricardo Meirelles, da Clínica de Cessação do Tabagismo do Grupo COI. Bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Tatiane Montella. Ela é oncologista torácica do grupo Neotórax da Oncologia Dora. Bem-vinda, doutora. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, e ainda, logo mais, a gente conversa com o Marlon Acosta, que vai contar pra gente como ele conseguiu parar de fumar depois de mais de 3 décadas. Então, fique ligado. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Quero começar ouvindo o doutor. A gente já conversava aqui um pouquinho antes de começarmos a gravação do programa sobre a dificuldade, né? Nem sempre tomar a decisão é o mais difícil. Você pode ter tomado a decisão de parar de fumar, mas não conseguir. Por que é tão difícil largar o cigarro, doutor? Bom, primeiro nós estamos lidando com uma dependência a uma droga, né? Então o fumante tem que ser como dependente químico de uma droga que é a nicotina, que é uma droga poderosa e tem uma capacidade muito grande de gerar dependência. E muitas vezes é mais difícil parar de fumar cigarro do que usar outras drogas como cocaína, álcool, maconha e outras também. Então a dificuldade maior é exatamente pela necessidade da nicotina. A nicotina é uma droga que leva ao prazer, ao bem-estar. Ela chega no cérebro em 7 a 19 segundos depois de uma tragada e libera substâncias químicas que dão uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. Melhora a concentração, modula o humor, diminui um pouco a ansiedade. Então faz com que o cérebro reconheça aquilo como uma coisa positiva e peça nicotina várias vezes ao dia. E a forma de ter nicotina é fumar o cigarro. Como a nicotina tem um tempo curto no sangue, a pessoa precisa fumar várias vezes ao dia. Para você ter uma ideia, em média o fumante dá 10 tragadas por cigarro. Se ele fuma um maço, são 20 cigarros, são 200 tragadas. São 200 impactos de nicotina diariamente. Além da nicotina, também as 4.000 substâncias tóxicas. Mas além da questão física, existe também uma questão comportamental, né? O cigarro sempre foi aceito pela sociedade. Então o fumante passa a incorporar o cigarro no seu dia a dia. Então tudo leva ao cigarro. Muitas vezes o cérebro não pede nicotina, mas ele se acostuma a fumar. Por exemplo, após refeições, após tomar café, quando está no computador, quando vai dirigir, e passa a fumar automaticamente. Às vezes tem um cigarro no cinzeiro e ele acende o outro, sem perceber. É uma compulsão. E uma questão também meio psicológica, né? O cigarro, muitas vezes, serve como uma válvula de escape. Se perguntar para o fumante, cigarro te acalma? Ele fala que sim, né? E não acalma. Então, ele passa também o cigarro com uma relação de amizade, companheirismo. Então, todo esse aspecto faz com que seja difícil parar de fumar, mas não impossível. Sem dúvida. É importante lembrar aqui que muita gente já parou de fumar e sabe aí dos benefícios que já sente para a própria saúde, mas como o doutor mencionou, muitas vezes está intrínseca aí o comportamento, né, as relações da pessoa. Quem nunca ouviu falar naquela pausa do café, aí você se reúne com os amigos para o cafezinho, né, os fumantes fumando seu cigarro para trocar aquela ideia, para conversar. Então, às vezes, faz parte do hábito. A doutora Tatiane trabalha com o câncer, mas sabe também que deixar de fora o hábito, né, só alertar sobre os perigos do câncer, infelizmente, não é o suficiente, né, para as pessoas pararem de fumar, né? Não, claro que não. Esses pacientes, como o próprio Ricardo disse, necessitam da vontade de parar de fumar.
né? É um hábito que é aceito pela sociedade, né? Apesar de inúmeras políticas hoje implementadas no país. Cada vez menos até, né? A gente sabe hoje em dia até nos restaurantes não tem mais o espaço de fumante, mas ainda é aceito. Exatamente. Há 20 anos mudou um pouco esse processo com as políticas que o INCA e junto com o Ministério da Saúde implementaram. Hoje fumar no restaurante não é mais permitido, não tem mais aquela divisão de fumantes e não fumantes. Entrar no avião você não pode mais fumar. Mas ainda é uma droga permitida, diferente das outras. Então, mais do que tudo, o que o paciente precisa é querer parar de fumar. Esse é o essencial. Sem dúvida. E a gente pensando nessas políticas, nessas últimas 2 décadas, né? Lembrando que nem tanto tempo atrás você saía à noite ou ia numa balada, todo mundo fumava, saía, chegava em casa aquele cheiro da fumaça do cigarro, ou mesmo no restaurante, né? Tinha o restaurante dividido ao meio, área de fumante, não fumante, parece um passado muito distante, mas sei lá, 10 anos atrás isso ainda existia em boa parte dos restaurantes nas cidades brasileiras. Então, assim, quando há uma política pública também bem implementada, isso ajuda também a diminuir o consumo do cigarro, né, doutora? Com certeza, né? Isso gerou uma conscientização da população sobre o problema do tabagismo, né? Os riscos que as pessoas têm ao fumar. Então, hoje, antigamente, nós tínhamos aproximadamente 32% da população fumante adulta. 32% dos adultos 89%. no Brasil. Agora temos 17% de adultos. Ainda, em número absoluto, é muito grande, são cerca de 22 milhões de fumantes no país. Mas a gente conseguiu realmente reduzir bastante essa prevalência do tabagismo no país. Eu acho que exatamente terço aí para menos de 20%. Exatamente. Vista a programas, né, um programa importante que é organizado pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, de conscientização da população sobre a questão do tabagismo, como a data de hoje é importante por isso também. É para conscientizar as pessoas sobre a questão do tabagismo. E também é uma questão importante, é que o tabagismo mudou de patamar, que antes era um estilo de vida. Fumava-se, o normal era fumar, anormal não era não fumar. Na minha infância, na adolescência, era assim. Hoje não, a gente conseguiu mudar isso. Hoje o tabagismo deixou de ser um estilo de vida para ser encarado como uma doença, como uma dependência, né? Que faz mal não só para o fumante, como também para pessoas que não são fumantes passivas. Bom, e a gente também acompanhou ao longo das últimas décadas o grande número de pessoas que sofreram e sofrem ainda de cânceres por causa do cigarro. A gente começou a ter mais pesquisa, mais estudos mostrando que não é só o câncer de pulmão, né, doutora? Acho que isso começou também a servir mais de alerta, as pessoas se preocuparem mais com essa saúde. Exatamente. Como você mesmo falou, não é só o câncer de pulmão, né? Inúmeras outras neoplasias, como neoplasia de cabeça e pescoço, boca, faringe, laringe, tumor de rim, tumor de colo uterino, todos esses têm relação direta com implicância direta do tabagismo, né? Então, hoje a gente conhece mais a doença, sabe melhor o fator de risco e sabe que o cigarro é um fator de risco entrelaçado a essas doenças. O câncer de pulmão é muito falado porque, na verdade, o cigarro é um fator de risco para, na verdade, 80% dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer de pulmão são tabagistas. É uma relação muito... Uma relação muito direta, né? É muito direta, é muito íntima, né? Então, por isso ele é tão comentado, é uma relação muito mais próxima. Mas os outros tumores também têm relação com o cigarro. Isso é importante frisar. E cada vez mais os especialistas como vocês também se dedicam a pesquisar e ver os impactos do cigarro aí. Por enquanto a gente conhece esse número de doenças, mas não sabemos se eventualmente mais outras doenças também não teremos estudos comprovando, né, o impacto do cigarro. Usando o câncer de pulmão como a vedete, como eu te falei, 80% dos pacientes são tabagistas. E a gente sabe que eles têm um comportamento completamente diferente dos pacientes que têm câncer de pulmão e não são tabagistas. As drogas, inclusive, que esses pacientes recebem no tratamento são completamente diferentes, a sobrevida dos pacientes é completamente diferente, ou seja, o cigarro impacta diretamente não só na neoplasia, mas também como desfecho dessa neoplasia para o indivíduo. O doutor quer complementar? Só para colocar uma coisa importante na questão do adoecimento, a gente sabe que o tabagismo é uma doença, uma dependência química à nicotina, que é uma doença crônica, mas que causa 60 doenças. Já tem uma relação de mais de 60 doenças que são diretamente relacionadas ao tabagismo. Então, não existe nenhum órgão que não seja afetado diretamente pelas substâncias tóxicas da fumaça de cigarro, não só câncer, né? Como doenças crônicas, como foi falado, DPOC, cardiovascular, osteoporose, lesão macular, pode levar a cegueira, até a pele também, com envelhecimento precoce de pele, enfim. Até diabetes, tem novos estudos comprovando que a diabetes... Tem fertilidade também? Infertilidade, não só homem, como também mulher, também, impotência sexual no homem, enfim, são várias e várias doenças, não existe nenhum órgão que não seja afetado pela questão do tabagismo, né? Pela fumaça do tabaco, que são de mais de 4.000 substâncias que são tóxicas, né? E 60 cancerígenas.
Muito bem. Hoje em dia, na verdade, a gente sabe muito agora sobre a fisiopatologia e a agressividade do tabaco em relação às doenças. E agora a gente começa também a estudar um pouco do custo, do quanto que a gente gasta por conta do cigarro para tratar essas doenças, né? Teve um estudo bem interessante do pessoal da Fiocruz, recente, que mostrou que o sistema de saúde brasileiro gasta em torno de 23 bilhões de reais só para tratamento das doenças relacionadas ao cigarro. Principais. Só pelas principais. Então, assim, na verdade, é muito dinheiro envolvido por conta de uma doença evitável. Então, se eventualmente fosse investido aí na prevenção, né, no combate ao fumo, que, na verdade, os jovens aí não começassem a fumar, isso poderia reverter numa economia lá para frente para o sistema de saúde também. Quero aproveitar agora, então, e chamar para a nossa conversa, já que estamos falando aqui sobre fumantes, o Marlon Acosta. Ele fala com a gente diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi fumante por 35 anos e vai contar pra gente como fez para parar de fumar. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, Cristiano? Boa tarde. Tudo ótimo. Bom, quero já começar fazendo essa pergunta para você. O que foi o fator aí determinante para você decidir largar o cigarro? Eu acho que foi um pouco de vergonha, sabe? Vergonha? Porque na família me cobravam, né? Para de fumar. E eu acabei, depois de tantos anos, a saúde já tinha me convencido de que eu não tinha mais saúde, que não adiantava mais eu parar de fumar, porque isso era irreversível, eu já tinha adquirido as doenças do cigarro, né? Isso eu imaginava isso, né? E aí, com aquela pressão de para de fumar, por que tu não para de fumar? Eu acabei tendo isso como o sonho de consumo, né? Uma frase nova, né? De moderna, sonho de consumo. E o sonho Mas de você já consumo apresentava, Marlon, alguma doença? Você disse que já tinha certo que você ia ter algum problema? Você chegou a desenvolver alguma doença por causa do cigarro? Não. Eu imaginava que por tantos anos e pela quantidade de cigarro, eu fumava 2 a 3 maços de cigarro por dia. E não adiantaria mais eu parar de fumar, eu já não tinha mais fôlego, já estava conformado que eu ia morrer do cigarro mesmo, né? Marlon, a doutora Tatiana aqui no estúdio quer fazer uma pergunta para você. Você tinha iniciado o fumo com quantos anos, Marlon? 13 anos. E você fumava em média 2 a 3 maços por dia? Por dia. E você parou com quantos anos? 48. Ok. Bom, com 13 anos, né, na adolescência ainda, que eu acho que é quando a maioria das pessoas, ou pelo menos pelos estudos mostram, né, grande parte dos fumantes começam na adolescência. Na adolescência, né? 90% começa fumando na naquela época, a diferença de ser menino e ser homem era o cigarro que determinava, né? Então, todo menino queria fumar logo para poder... agora eu sou homem, estou fumando, né? Agora, Marlon, as situações que a gente... época, né? As situações que a gente estava comentando aqui sobre fumar em restaurante, fumar eventualmente numa festa, você lembra, você também vivenciava isso? Tinha esse costume, dessa coisa, como a gente dizia, do hábito, que todo mundo fumava, a sensação de que todo mundo fumava? Sim. Em todo lugar, fumava em restaurante, e cheguei a ter já, há poucos anos atrás, ainda quando era liberado fumar nos restaurantes, né? De estar fumando e alguém fazer uma cara feia para isso, eu achar a pessoa antipática. Por que tá? Eu só tô fumando, né? Mas eu estava fumando no restaurante, perto de pessoas almoçando, né? Uhum. E hoje é proibido, já não pode fumar mais, né? Ainda bem, né? Claro. Você imagina o ponto que chega, né? Eu achava estranho que não aceitassem isso, né? Marlon, vou pedir para você segurar na linha, tem uma coisa importante que eu quero aproveitar do que você acabou de mencionar, ouvir dos especialistas aqui, que é a questão do fumante passivo que se fala tanto, né? O Marlon mencionou, ele está fumando, ou estava na época, né, fumando num restaurante e tem alguém próximo. A gente imagina quem trabalhava num lugar como esse, né, os garçons, por exemplo, passando aquela fumaça de cigarro, ou se você mesmo estava em um local público, alguém fumando ao lado, e isso ainda acontece hoje em dia, né? Você está no ponto de ônibus, às vezes alguém fumando ao lado. Você também está ali inalando aquela fumaça e também está correndo algum risco por estar exposto ao cigarro, né? Claro. Mulheres e crianças hoje são os maiores fumantes passivos, né? Por conta dessa relação própria domiciliar, né? E os fumantes passivos, o Ricardo pode complementar também, também tem um risco aumentado para essas doenças todas que a gente falou. Em torno de 30% maior do que a população não fumante.
Essa é uma realidade, né? A pessoa que não fuma e convive com fumante em ambiente fechado tem um risco maior de adoecimento, né? De ter câncer de pulmão, de ter um infarto, de ter um derrame cerebral. As crianças têm mais chance de ter infecções respiratórias, muito mais do que se fosse filho de pai não fumante. Então, o tabagismo passivo é uma realidade, né? Na realidade, o tabagismo passivo seria a fumaça que sai da ponta do cigarro aceso e fica no ambiente, né? E ela se difunde homogeneamente. Então, muitas vezes a pessoa sente, eu estou sentindo fumaça aqui, só está irritando, ali não estou sentindo fumaça, mas a nicotina, monóxido de carbono, todas as substâncias cancerígenas vão atingir a todas as pessoas também. E quanto mais tempo você fica exposto, mais chance de adoecimento você vai ter. Mesmo que você fique pouco tempo, antigamente você entrava numa boate, ficava meia hora e tal, você saía de lá sentindo a fumaça, aí com tosse, com dor de cabeça, quem tem alergia vai ter algum problema respiratório naquele momento, né? O asmático vai ter crise. Então, é uma coisa importante, sim. E tem uma outra questão também, que nós não podemos esquecer, que existe o fumante primário, que é o fumante secundário, que é o fumante passivo, e o fumante terciário, que é aquela pessoa que acaba se prejudicando com a substância da fumaça do cigarro sem ter contato com a fumaça do cigarro, por incrível que pareça. Que a questão é a seguinte, a gente está aqui no ambiente fechado, tem alguém fumando, eu sou fumante e vocês estão aqui, não são fumantes passivos. Nós saímos, não tem mais ninguém fumando. Alguém vai entrar depois, não tem fumaça. As substâncias do cigarro se depositam nos móveis, se depositam no tapete e depois elas se liberam e fazem reações químicas com a poeira que levam a substâncias tóxicas. A nicotina se transforma em nitrosamina, que é cancerígeno. Então, existe um risco aumentado também, mesmo que a pessoa não esteja fumando no ambiente naquele momento. Então é importante ter esse alerta também. Você vai ficar, por exemplo, num quarto de hotel onde alguém fumou, por exemplo, ou vai num lugar que alguém estava fumando há pouco tempo, pode também correr esse risco. O nosso tempo aqui, vocês sabem que voa, né? A gente já está passando da primeira metade do programa. Eu quero voltar a chamar o Marlon para perguntar qual foi o momento mais difícil dessa decisão. A gente sabe que muitas vezes tem gente que decide parar de fumar, acaba voltando, tem aquela recaída. Você passou por algum momento desse? Ou, enfim, uma vez que tomou a decisão, continuou firme, Marlon? Bom, se serve de exemplo, eu acho que sim, para algum ouvinte que queira parar de fumar e seja fumante, eu vou ser bem direto, assim, como eu parei de fumar, né? Por ter se tornado um sonho de consumo que não dependia de economia, de situação política, de nada, dependia só de mim. Então, se depende só de mim, ficou fácil. Eu peguei e larguei a carteira de cigarro e o isqueiro em cima de um móvel e tomei a consciência naquele momento que eu nunca mais ia fumar. E, ao mesmo tempo, eu comecei um esporte, porque eu tinha ansiedade, né? O cigarro me saciava uma ansiedade. E eu troquei essa ansiedade de saciar a ansiedade pelo esporte. Comecei a andar de bicicleta, ao mesmo tempo comecei a tomar muita água, porque eu comecei a pedalar, a suar, e tive que mudar a minha alimentação, porque fui me tornando uma pessoa mais saudável. E nunca mais eu tive vontade de fumar. Nunca mais. A partir daquele momento eu não tive nenhum tempo de recaída, nenhuma vontade, mas a troca pelo esporte, a troca pela bicicleta, que foi o esporte que eu escolhi, e para a questão de saúde, assim, para coroar, assim, de que eu não fiquei com nenhum problema de cigarro, eu embarquei numa bicicleta a convite do meu filho em Itajaí, em Santa Catarina, e pedalamos 5.000 quilômetros até Ushuaia. Aliás, tem até uma página aqui na rede social que eu vou aproveitar e colocar na tela para quem quiser acompanhar aí as novidades e a viagem tão empolgante aí do Marlon com o filho, né? Isso é importante também. Você tem um objetivo, na verdade, você vai aí acabando deixando de lado algo que pode fazer mal para você. Vamos colocar na tela o site, está no facebook.com/pai e filho na estrada. Aqui tem várias fotos aí do Marlon com o filho viajando até o Ushuaia, e com certeza aí esse objetivo de conseguir chegar lá no fim do mundo, olha que o frio que estava passando, você com certeza aí vai ter aí uma motivação ainda maior, né? Deixa eu perguntar aqui para os nossos especialistas no estúdio, esse caso do Marlon é importantíssimo a gente ter aqui também, até como inspiração para quem eventualmente está acompanhando a gente, quer parar de fumar. Você tem um outro objetivo, algo que substitua o cigarro, como ele disse, né? Começou a fazer exercício, começou a tomar muita água, isso pode ajudar aí a deixar esse hábito?
Com certeza, né? Mas é importante que a pessoa tenha uma motivação para deixar de fumar, né? E assim, a motivação que ele teve foi a questão da doença, quer dizer, não tinha uma doença, mas achava que já tinha fumado muitos anos e que não adiantava parar de fumar. Então ele se motivou a parar e conseguiu parar de fumar. Então você pode parar realmente com atividade física, é importante, que a atividade física você vai melhorar a sua qualidade aeróbica e também, na realidade, você também na atividade física libera substâncias químicas que dão uma sensação de prazer também, então substitui muito bem, mas a gente não pode esquecer que às vezes não adianta apenas querer a força de vontade. Nós estamos lidando com uma droga poderosa. Então precisa de um tratamento. Como toda droga, a reação de cada organismo a ela pode ser diferente. Exatamente. Né? E aí depende muito da relação. Eu acho que a questão importante do tabagismo não é a questão só da droga, é da relação do cigarro na vida do fumante. O que o cigarro representa para ele? É isso que muitas vezes é difícil a pessoa mudar, né? E aí você consegue mudar isso, é importante que ele aí facilita que ele consiga parar de fumar. Mas existe também um tratamento, né? Então, eu acho a água é importante, diminui a vontade de fumar, né? Você hidrata, é muito importante. Existem orientações básicas que fazem com que a pessoa consiga resistir à vontade de fumar. Mas o mais importante, muitas vezes, você é necessidade de algum medicamento. Não existe um remédio que faz a pessoa parar de fumar, mas o remédio ajuda porque diminui a falta de nicotina no cérebro, a abstinência. Então ele vai enganar o cérebro, então naquele momento ele não sente falta da nicotina e pode colocar em prática a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, sua relação com o cigarro e facilita bastante com que ele consiga parar de fumar. E só mais uma coisa que eu acho importante nessa história é mostrar para as pessoas que sempre é tempo de parar de fumar, mesmo que já tenha alguma doença. Não vai adiantar, eu estou com câncer, adianta. Estou com enfisema, adianta. Né? Hoje, parar de fumar, tratamento do tabagismo faz parte do tratamento de qualquer doença. Você melhora a sua qualidade de vida, a expectativa de vida no próprio câncer, seja qual for, você tem um tratamento mais efetivo, a nicotina interfere com alguns medicamentos quimioterápicos, você está tratando um câncer, continuar fumando, você continua colocando substâncias cancerígenas para dentro, o DPOC também com enfisema. Então, a qualquer momento é hora de parar de fumar, que você melhora muito a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida. Doutora Chetiane, nunca é tarde para parar de fumar, então? Nunca é tarde, independente da carga tabágica. Por exemplo, o Marlon teve uma carga tabágica importante, né, Ricardo? E assim, nunca é tarde porque o benefício sempre existe. Mesmo quando o diagnóstico de câncer, como o Ricardo falou, existe uma relação direta com os tratamentos que a gente faz com o tabagismo. Uma radioterapia, uma quimioterapia, todas elas são influenciadas para o paciente que está fumando. Então, sempre é momento de parar, sempre vai ter benefício ao parar. Muito bom. E inspiração aí para você buscar informações, você também encontra na internet, como eu já mostrei, vou mostrar novamente aqui o site para conhecer um pouco mais sobre a jornada do Marlon e do filho aqui pela América do Sul. Você pode aí ver essas fotos inspiradoras. Quem sabe você também aí não pega o seu filho, sua filha, a família, a esposa, vai dar uma passeada de bike aí pela América do Sul, para onde você quiser, ou caso não seja essa a sua vontade, tenha um objetivo aí, faça uma viagem, sempre ajuda você a mudar os seus ares. E também as informações aí oficiais sobre doenças causadas pelo cigarro você encontra aqui. Primeiramente no site do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Você pode acessar aí todas as informações oficiais do Brasil sobre o câncer, estão aí inca.gov.br, inclusive aqui a chamada para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, aqui nesse dia 29 de agosto. Ainda você encontra outras informações no site do Grupo COI, aqui sobre a Clínica de Cessação do Tabagismo, em grupocoi.com.br. Aqui também dicas de bem-estar e muito mais. E ainda deixo para você o site do Grupo Oncologia DOR.com.br, ou seja, comece a acessar, leia um pouco mais aí sobre os benefícios de deixar o cigarro de lado que você vai sentir aí no seu dia a dia. E aproveito e me despeço do Marlon também. Obrigado, Marlon, por ter compartilhado sua história com a gente e parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, Cristiano. Espero que tenha ajudado com a minha experiência aí, as pessoas que estão querendo parar de fumar. Vale a pena, é uma nova vida, é muito mais prazerosa sem cigarro. Vale a pena mesmo. Eu aconselho parar de fumar quem ainda fuma. Com certeza você ajudou muita gente, ainda vai ajudar aí daqui pra frente. Valeu, um abração pra você. Tá bom, um abraço aí, Ricardo, doutor Ricardo, Tatiana também. Um abraço, Cristiano. Valeu.
Obrigado também aos especialistas no estúdio, um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigado pelo convite. Prazer foi todo nosso. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça, Conexão Futura no ar aqui na tela do canal Futura de segunda a sexta, horários aqui embaixo, ou então mais embaixo o nosso site para a gente se encontrar qualquer hora do dia e da noite, lá os nossos programas todos disponíveis. Um abraço e até a próxima.